Introdução: o enigma persistente. Os eventos catastróficos de 11 de setembro de 2001 gravaram-se para sempre na nossa memória coletiva. O colapso das Torres Gêmeas, o ataque ao Pentágono e a tragédia do voo 93, estes eventos abalaram o mundo até ao seu âmago. No entanto, 2 décadas depois, as perguntas persistem, as dúvidas perduram e uma névoa de mistério continua a pairar sobre aquele dia fatídico. A narrativa oficial, embora amplamente aceite, tem sido desafiada por uma série de teorias da conspiração convincentes. Essas teorias, frequentemente descartadas como sendo do domínio da marginalidade, levantam preocupações válidas sobre potenciais encobrimentos, agendas ocultas e as verdadeiras motivações por trás dos ataques. O Movimento pela Verdade sobre o 11 de setembro, um grupo diversificado de acadêmicos, arquitetos, engenheiros e cidadãos preocupados, dedicou-se a descobrir toda a verdade por trás daquele dia. Apontam para inconsistências nos relatórios oficiais, anomalias nas provas físicas e falta de transparência por parte de agências governamentais. Embora não subscrevendo necessariamente todas as teorias, apelam a uma investigação completa e imparcial aos eventos de 11 de setembro, que responda às questões sem resposta e alivie as dúvidas que continuam a assolar a consciência pública. Este ensaio investiga algumas das teorias da conspiração mais proeminentes sobre o 11 de setembro, examinando as provas e os argumentos apresentados pelos seus proponentes. Demolição controlada. As torres foram demolidas? Uma das teorias mais controversas em torno do colapso das torres do World Trade Center é a noção de demolição controlada. Os defensores desta teoria argumentam que o colapso rápido e simétrico dos edifícios, semelhante às implosões controladas usadas para demolir estruturas, aponta para o uso de explosivos previamente instalados. Citam a velocidade do colapso, que parecia desafiar as leis da gravidade, e a presença de aço fundido nos escombros como prova de uma demolição controlada. A investigação oficial, no entanto, concluiu que os incêndios enfraqueceram as estruturas de aço, causando uma falha em cascata que levou ao colapso. Os críticos da teoria da demolição controlada argumentam que o calor intenso gerado pelo combustível de jato em chamas, combinado com o impacto dos próprios aviões, foi suficiente para enfraquecer os suportes de aço até ao ponto de ruptura. Salientam também que o aço fundido é um subproduto comum de incêndios intensos e que a sua presença nos escombros não indica necessariamente o uso de explosivos. Embora a explicação oficial continue a ser a mais aceite, a teoria da demolição controlada persiste, alimentada por questões persistentes sobre a velocidade e simetria do colapso. O não aparecimento da NORAD. Onde estava a defesa aérea? Outro mistério duradouro em torno do 11 de setembro é a falha percebida do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, em interceptar os aviões sequestrados. A NORAD, encarregada de proteger o espaço aéreo norte-americano, pareceu estranhamente ausente naquele dia, com caças a serem acionados apenas depois dos ataques já terem ocorrido. Esta aparente falta de resposta levou alguns a acreditar que houve uma ordem deliberada de recuo, impedindo a NORAD de interceptar os aviões e potencialmente impedir os ataques. A explicação oficial para a resposta tardia da NORAD cita falhas de comunicação, confusão e falta de conhecimento sobre a verdadeira natureza da ameaça. No entanto, os críticos apontam para inconsistências na linha temporal fornecida pelos oficiais da NORAD, bem como relatos conflitantes de pilotos que foram alegadamente acionados naquele dia. Argumentam que a narrativa oficial não consegue explicar adequadamente a falha sem precedentes do sistema de defesa aérea, levantando suspeitas de um encobrimento deliberado. Sussurros de um encobrimento. Inconsistências e anomalias. Para além das teorias específicas em torno da demolição controlada e da resposta da NORAD,
Um sentimento mais amplo de suspeita rodeia a narrativa oficial do 11 de setembro. Os críticos apontam para inconsistências no relato dos eventos pelo governo, anomalias nas provas físicas e falta de transparência nas investigações oficiais. Argumentam que estas discrepâncias apontam para um esforço deliberado para ocultar a verdade sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Uma das inconsistências mais frequentemente citadas diz respeito ao colapso do World Trade Center Building 7, um arranha-céus de 47 andares que não foi atingido por um avião, mas que ruiu mais tarde, durante a tarde. A explicação oficial atribui o colapso a incêndios que enfraqueceram a estrutura do edifício, mas os críticos argumentam que a velocidade e simetria do colapso, semelhantes a uma demolição controlada, levantam sérias questões. A falta de uma investigação completa ao colapso do edifício 7 apenas alimentou suspeitas de encobrimento. Cui bono? Seguindo o rastro do dinheiro. Algumas teorias da conspiração investigam as potenciais motivações por trás do 11 de setembro, sugerindo que certos indivíduos ou grupos beneficiaram dos ataques. Essas teorias frequentemente concentram-se em ganhos financeiros, apontando para padrões de negociação suspeitos no mercado de ações antes dos ataques, sugerindo conhecimento interno da tragédia iminente. Outros destacam as ramificações geopolíticas do 11 de setembro, que abriram caminho para as invasões dos Isequoia ao Afeganistão e ao Iraque, como prova de um plano premeditado para remodelar o Médio Oriente. Embora essas teorias frequentemente careçam de provas concretas, elas exploram uma desconfiança profundamente enraizada no governo e em instituições poderosas. A ideia de que alguém poderia lucrar com uma tragédia tão horrível é profundamente perturbadora, e a falta de responsabilização pelos crimes financeiros relacionados ao 11 de setembro, como os bilhões desaparecidos do Banco Central Afegão, apenas amplifica essas preocupações. Voo 93. Acidente ou abate? O destino do voo 93, o avião sequestrado que caiu num campo em Shanksville, Pensilvânia, é outra fonte de controvérsia. Enquanto a narrativa oficial descreve uma revolta heróica dos passageiros que frustrou os planos dos sequestradores, alguns teóricos propõem que o voo 93 foi abatido pelos militares do Zewala. Apontam para inconsistências em relatos de testemunhas oculares, no campo de destroços e na falta de grandes pedaços de destroços no local do acidente como prova de um abate. A investigação oficial sustenta que o acidente foi causado pela luta entre os passageiros e os sequestradores, mas a falta de uma explicação clara e definitiva para a trajetória de voo errática do avião e o campo de destroços disperso continuam a alimentar especulações. A controvérsia do voo 93 destaca a dificuldade de estabelecer uma narrativa definitiva face a informações conflitantes e ao peso emocional daquele dia. A erosão da confiança. Implicações para um mundo pós-11 de setembro. A persistência das teorias da conspiração sobre o 11 de setembro, independentemente da sua validade, fala de uma erosão mais ampla da confiança no governo e nas narrativas oficiais. Os eventos de 11 de setembro foram tão chocantes, tão transformadores, que deixaram muitos a questionar os próprios fundamentos da sua realidade. A percebida falta de transparência e responsabilização após os ataques apenas aprofundou esse sentimento de desconfiança. As implicações dessa erosão da confiança são abrangentes. Alimentou uma cultura de suspeita e ceticismo, dificultando conversas abertas e honestas sobre questões importantes. Também levou a um declínio no envolvimento cívico e a um sentimento de impotência entre os cidadãos que sentem que suas vozes não estão sendo ouvidas. Conclusão: buscando a verdade nos escombros. As teorias da conspiração sobre o 11 de setembro, embora frequentemente recebidas com desdém e ridicularização,
servem como um lembrete de que a busca pela verdade é um processo contínuo. Elas destacam a importância do pensamento crítico, do questionamento de narrativas oficiais e da exigência de transparência por parte dos que estão no poder. Quer se subscreva ou não a essas teorias, as questões que levantam merecem ser abordadas. Os eventos de 11 de setembro foram uma tragédia de proporções imensas, e seu legado continua a moldar o mundo em que vivemos hoje. Ao comemorarmos o aniversário daquele dia fatídico, é importante lembrar das vítimas, homenagear os heróis e continuar buscando a verdade sobre o que realmente aconteceu em 11 de setembro de 2001. Somente por meio do compromisso com a verdade, a transparência e a responsabilização podemos esperar curar as feridas do passado e construir um futuro mais justo e pacífico.